Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela está aí o nosso site que você pode acompanhar nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Telefone e e-mail para você interagir com a gente. Nós estamos mais uma vez aqui recebendo o jornalista Beto Almeida, que é diretor da TV Comunitária de Brasília e diretor no Brasil da Telesur. Beto, obrigado aí mais uma vez. Beto é nosso parceiro de muito tempo, já participa aqui em coberturas, inclusive em conjunto, TV Comunitária de Brasília e do Rio de Janeiro. Beto, eu queria que a gente debatesse um pouco, porque a partir dessa viagem que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos, uma viagem arrumada aí, para tentar livrar a cara dele do fiasco lá de Nova York, que ele não pôde ir, etc. Foi desconvidado, né? Foi desconvidado. Mas o que está me chamando muita atenção, e a gente conversou um pouco antes aqui da entrevista, que é aquele discurso lá do Paulo Guedes para empresários, sei lá quem, nos Estados Unidos, que ele citou que a gente pode unir o Banco do Brasil com o Banco de Boston numa parceria ou numa fusão, etc. E ele disse que não, tudo está à venda, quer dizer, o palácio, etc., que o presidente tinha reduzido em 70% as despesas do palácio, mas a gente pode vender o palácio também e tal. Uma atitude assim de sabugice, assim, mais... que merecia, inclusive, uma atitude mais firme de alguns segmentos aí do Brasil. Eu queria que você o que você está achando disso? Estou estarrecido. Bom, Moisés, muito obrigado pelo convite e saudação aqui aos telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Esse discurso, inclusive a gente pode passá-lo depois aí para os telespectadores também verem o absurdo que ele representa. Our friend Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace. At the end, we'll try to sell Petrobras. We'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They are great in real estate. They are great in real estate. They are great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. Paulo Guedes, ele promete vender tudo, sem limite. Vender tudo. Petrobras, podemos vender. Braspeto, podemos vender. Já vendemos a Embraer, ele diz, fizemos uma fusão, podemos fazer a fusão agora para levar o Banco do Brasil a ser engolido. Porque, na realidade, o que aconteceu com a Embraer é que ela foi comprada pela Boeing, né? Ou seja, 50 anos de investimento, de esforço no desenvolvimento da tecnologia aeronáutica por parte de brasileiros, assim são entregues com essa disfarçatez, esse cinismo, e dizendo que tudo está à venda no Brasil. E sorrindo, né? Tem um troço de deboche, tem uma coisa... É um negócio assintoso. Asqueroso. É algo assim, não tem compostura para ser ministro. Um sujeito de... O que é pior, eu conversei com um militar de alta patente, e ele disse que o Congresso não vai fazer nada. Porque as autoridades não podem dizer o que bem entendem. Claro. Elas têm que dizer alguma coisa. Porque elas não estão ali falando do currículo delas, né? Eles estão rifando o Brasil, eles estão fazendo uma liquidação do país, né? E é por isso que eu, diante de um discurso desse de Paulo Guedes, que eu costumo citar sempre em palestras, debates que tenho feito por aí, é que nós estamos precisando de uma nova revolução de 30 no Brasil. Nós precisamos refundar o Estado brasileiro.
Ele está sendo estraçalhado. Começou isso com Collor de Mello, depois continuou com Fernando Henrique Cardoso. Veio o Temer, deu uma burdoada, né, fazendo uma rapina generalizada. E agora o Bolsonaro promete, já destruiu o Ministério do Trabalho. Agora quer destruir a Previdência Pública, outra criação de Getúlio Vargas, 1943. A CLT, 1943, outra criação de Vargas. A própria Embraer começa com o ITA, ela é um filhote do ITA, criado também na era Vargas. Os norte-americanos, né, alguns técnicos, faziam crer lá no início do século XX, né, que o Brasil não tinha petróleo, né? Pois é. Lembra? E foi exatamente a construção dos técnicos ali, progressistas no governo do Getúlio, aqueles estudos, etc., que deu na Petrobras e deu no pré-sal. Claro, o Getúlio fez o essencial. Ele fez uma arrumação nacional, a união das forças a favor do Brasil. Depois, aquele governo entreguista, tal qual o de Paulo Guedes, tal qual que era o governo de Washington Luiz lá atrás, né, que dizia que greve era caso de polícia, né, questão social é caso de polícia. E com a Revolução de 30 se implantam os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, o direito ao voto secreto. Nem voto secreto não havia no Brasil, era o voto a bico de pena, né? As mulheres não podiam votar. Isso foi tudo Getúlio Vargas. Tem vários países aí que são considerados desenvolvidos que o voto feminino só aconteceu na década de 60. Pô, a França, que se diz campeã da democracia, só depois da guerra, que implantou o direito de voto feminino lá. Então, quer dizer, ali o Brasil, inclusive há um estudo muito importante, que a partir daquela política econômica do governo Vargas, que foi inclusive no Estado Novo, porque o governo Vargas foi atacado por 3 golpes de Estado. 32 da oligarquia paulista, 35 o equívoco dos comunistas, 37 o golpe fascista. Ele foi atacado por todos, pelos comunistas, pelos fascistas e pela oligarquia paulista, com apoio oculto dos banqueiros ingleses, porque o Vargas realizou a auditoria da dívida externa, reduzindo-a pela metade, porque a metade dos contratos eram falsos. O Brasil pagava sem ter obrigação nenhuma de pagar. É uma posição obediente, colonizada, né? Submissa, vassala, que o governo de Washington Luiz tinha. A Revolução de 30 inaugurou uma outra época do Brasil e industrializou o Brasil. Foi no Estado Novo, que era uma condição especial do pré-guerra, né? O mundo inteiro suspendeu, vários países, a Inglaterra, os Estados Unidos, também suspenderam os direitos democráticos. Não foi só o Brasil, mas só o Vargas é criticado. O Churchill também implantou um governo autoritário na Inglaterra. Centralizador. Né? Teve eleição lá em 35, só depois da guerra. No Brasil também teve eleição em 34, só depois da guerra. Só depois de 45. Então, quer dizer, essa era uma condição do mundo em convulsão pré-guerra. Agora, Roberto, voltando mais especificamente a essa... O que você acha que era o objetivo ali do Paulo Guedes? Eu acho que o objetivo do Paulo Guedes é... Veja bem, o Paulo Guedes está propondo, como você disse, a destruição. Eles estão no Congresso com 3 demandas, né? A Previdência que que acaba com a Previdência, como a gente conhece, inaugura a tal da Previdência, que não é uma Previdência, que é uma poupança lá, que eles chamam de capitalização. Quem puder pagar. Que não garante direitos. Mínimos direitos, e que implantado no Chile está dando para os aposentados lá 1/3 do salário mínimo, o que no Brasil seria em torno de 300 e pouco, vamos dizer R$400, que é o valor que eles também reduziram na proposta do
da ajuda social, né? Da contribuição social para os idosos que não têm contribuição, que reduz do salário mínimo para menos da metade, 400. E a situação, agora mesmo, essa semana que passou, nós estamos gravando aqui no dia 22 de maio, está difícil, já estão falando num texto alternativo, etc. Aí, próximo dessa situação, ele vai lá e apresenta isso. Qual é o interesse mais direto? Eu vejo um grande perigo, o seguinte: tudo se concentra na reforma da Previdência, que teria o objetivo mágico de destravar a economia, que não é verdade. Inclusive, eles disseram isso na reforma trabalhista, né? E aumentou o desemprego. E não aumentou o emprego, não aumentou o investimento, não aumentou a economia, nem nada. A economia está em recessão, praticamente no Brasil. Praticamente em recessão. Então, enquanto os olhos da nação estão postos na reforma da Previdência, a Petrobras está sendo destruída. Os gasodutos da Petrobras estão sendo entregues, desmontados. Né? A Embraer já foi entregue. Os aeroportos. A Eletrobras, os aeroportos, a companhias agora abriram o mercado aeronáutico para as empresas estrangeiras. Quer dizer, há uma demolição do Estado Nacional Brasileiro. Essa é a grande verdade. Então, o que é patético é que um discurso como esse de Paulo Guedes dizendo: nós podemos vender tudo. Isso não encontra uma reação da parte das forças progressistas, movimentos sindicais, a CUT, outras centrais, a própria esquerda. Onde é que se encontra a esquerda? Só a reforma da Previdência? Pois bem, é falsa a tese, inclusive, de que a reforma da Previdência é a única maneira de fazer economia. Primeiro porque a Unafisco sindical já provou que é possível fazer economia e recuperar todas as dívidas que a Previdência não cobra dos seus devedores e alcançar aqueles recursos, aquele montante de recursos que o Paulo Guedes diz que vai alcançar R$1 trilhão. Somente com os lucros das empresas estatais, ou seja, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e uma série de outras, se alcançam, BNDES, se alcançam os valores que Paulo Guedes diz que só é possível alcançar mediante a reforma da Previdência. Não é necessária essa reforma da Previdência. Algumas medidas poderiam ser feitas na reforma da Previdência, por exemplo, para incluir muita gente que está num bolsão negro, que não tem direito nenhum no Brasil. Agora, se o salário mínimo aumenta, como estava aumentando, você tem arrecadação suficiente para sustentar uma previdência pública. Então, o que nós estamos vendo é que se está distraindo a atenção brasileira para fazer isso que o Paulo Guedes está... Podemos vender tudo. Podemos vender Banco do Brasil, BNDES. Enquanto eles põem uma previdência com vários bodes na sala, né, quer dizer, para poder ficar numa discussão, etc. Exatamente. Deixa que as coisas mais substanciais sejam entregues de forma avassaladora. Só de petróleo rapidez, né? É muito mais do que a Previdência. Nós estamos entregando tudo. O Brasil é um dos países que tem uma reserva petroleira, inclusive para ser descoberta a mais, né? Uma das maiores do mundo. Nós temos que resistir como a Venezuela está resistindo. Por que estão lá atacando a Venezuela? Porque a Venezuela não entregou o petróleo. Aqui nós não estamos sendo governados por gente como Paulo Guedes, que fala é possível e é preciso vender todo o Brasil. E eu acho que tem uma outra informação aí. Tem um exemplo aí que era importante você analisar, que demonstra essa... não há problema de você trazer os estrangeiros aqui para ficar com a nossa riqueza, etc. Tal. Agora, o exemplo que vem dos próprios Estados Unidos sobre aquela empresa chinesa, né? A Huawei. Claro. Porque veja o que eles decidiram. O Google falou assim: não, cancelamos os contratos todos. Agora, eles até apresentaram e deram uma recuada, deram 90 dias, mas a atitude foi a mesma coisa que aconteceu com o negócio do 11 de setembro. Quando chegou no 11 de setembro, todo mundo foi censurado, toda a imprensa, todo mundo aceitou e tal, por interesse nosso aqui do nosso país, o resto vai para o brejo. E agora, até com
essa empresa chinesa que está na frente, porque isso é uma guerra tecnológica, né? Esse que é o No 5G. 5G e tal. Esse que é o tema. Esse Então, que é o tema. eu sei, mas veja como, na hora do vamos ver, eles defendem o Estado norte-americano. Mas é evidente. Então, e a gente pega e entrega para estatais espanholas, etc. Tal, vai entregando tudo. Norueguesas, a Shell. Então, aonde está esse sentimento nacionalista? Pois é, o Brasil fez Se desfez inimaginável. Nós levamos 60 anos para a Petrobras ser a vanguarda em tecnologia de prospecção em águas profundas. 60 anos de pesquisa de brasileiros. E ninguém tinha. Ninguém tinha. O Brasil é vanguarda, a Petrobras é vanguarda. Só que ela se transformou em banco de fomento das empresas. Ela descobre e entrega, descobre e entrega, descobre e entrega. Então ela é um banco de fomento dos outros. A gente está gastando o nosso dinheiro para a tecnologia e não fica com a patente, né? As multinacionais não nos pagam para fazer pesquisa. Quem paga é o brasileiro, só que o brasileiro paga e entrega. Exemplo da Embraer que você deu, né? Na Embraer. Porque os aviões de médio porte, né? Que faz as ligações regionais, nós éramos a tecnologia mais avançada do mundo, comprada pelos Estados Unidos. Com um território desse tamanho, inclusive, né? A Embraer se instalou na China, porque tem um mercado na China para esses aviões. Inclusive a parte militar, né? Inclusive a parte militar. Então, você perguntava onde é que está o orgulho nacional, o sentimento nacional. É isso que nós temos que abrir esse debate. Por isso que eu disse que isso que você está querendo resgatar a Revolução de 30. Precisamos de uma nova Revolução de 30 porque no Brasil. Porque a Escola Superior de Guerra tinha muitos debates sobre essa questão nacional. Tal. Você tinha vários grupos nacionalistas. O clube, o 3 de outubro. Aí, pô, você vê... O General Lott. Exatamente. Marechal Lott. Aí vem o presidente que bate continência para... Bate continência para a bandeira estrangeira e diz, Estados Unidos acima de tudo, pelo amor de Deus. E vem o seu ministro e diz, precisamos vender tudo, vamos entregar tudo. Não, nós não queremos. Nós não queremos. O brasileiro quer ter o direito de ter tecnologia, ter petróleo, ter acesso aos bens da ciência. Não tem um petróleo. conselho aí da República que defende a República? Não, mas aí é que está, o Congresso Nacional tem que reagir, chamar esse ministro Paulo Guedes para que eles... Não tem uma comissão de segurança nacional e tal no Congresso? Tem um conselho. Não, tem um conselho que o Executivo tem uma influência enorme. Mas tem no Congresso, comissão permanente de defesa nacional. Deveria ser chamado esse cidadão lá para ele explicar o que significa vender tudo. Por que você quer vender tudo? Por que esse objetivo de desconstruir o Brasil, que aliás foi uma palavra utilizada pelo presidente da República nos Estados Unidos. Nós não viemos construir nada, nós viemos desconstruir. Porque essa construção foi feita por Vargas. Tem que ficar claro, o que está sendo demolido é a conquista da era Vargas. Começou com Collor, foi seguido pelo Fernando Henrique, depois o Temer, com Lula isso parou, com Dilma também isso parou, foi freado, né? Mas agora veio piorando. Agora, como é que você explicaria a atitude, por exemplo, dos empresários? Porque o Brasil já teve grandes empresários, né? Você sabe que quando teve que se quebrar as empresas, as indústrias, tem aquele filme histórico, inclusive, sobre as indústrias de tecelagem, etc. Tal. Você teve vários empresários que tinham uma visão de construir. Isso aí também foi... Os empresários periféricos assumiram as lideranças empresariais, seria isso? Olha, essa pergunta é ótima, porque é possível dar exemplos muito práticos de como... Não, eu estava falando o pai do Mário Henrique Simons, né? Sim. E outros empresários e tal. Isso tudo começa numa época em que o Getúlio organiza a construção do Estado Nacional. Aí se formam as empreiteiras. Então elas crescem, se tornam robustas numa aliança com o Estado. Agora, como... O que aconteceu na Coreia do Sul, né? Pois é, Samsung, etc. Como o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem demolir o Estado, eles querem o Estado mínimo, essas empresas não vão sobreviver.
não vão sobreviver. E, aparentemente, os empresários já estão acordando para isso. Haja vista a queda vertiginosa de popularidade do Bolsonaro. E que levou ontem o general Santos Cruz, secretário-geral da Presidência da República, a dizer que não recomenda manifestações políticas. Ora, a manifestação que está marcada para o próximo domingo é uma manifestação em apoio ao seu presidente, ao presidente dele. Ele disse que não recomenda manifestações. Na segunda-feira, ele fez a abertura de um balé nacional da China em Brasília e declarou: prezado embaixador da China, quero dizer a vocês e ao público aqui presente que a parceria entre Brasil e China vai apenas não vai se limitar ao campo da cultura, está apenas começando e vai se ampliar. Isso é contra a linha delimitada pelo presidente Bolsonaro. Então, Beto, eu queria... Só mais um exemplo que é importante. Quando o Brasil tinha empresas empreiteiras que se tornaram robustas, Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, né? Todas essas que foram para a África fazer as grandes obras em Angola, no Egito, no Iraque, ali eram serviços brasileiros que estavam sendo vendidos. Havia milhares e milhares de engenheiros e trabalhadores brasileiros naqueles países, levando serviços do Brasil para lá. Ora, quando os Estados Unidos intervêm no Iraque, intervêm na Líbia, as empresas brasileiras também foram agredidas e foram expulsas. Perderam o mercado. Isso. E para quem? Para as empresas norte-americanas. Para Halliburton. Então, era uma discussão... Era uma disputa estratégica. Exatamente. É uma disputa geopolítica, geoeconômica. Então, quer dizer... Como a Lava Jato é parte de uma disputa geoeconômica. Isso. E não ficar numa ilusão, né? De que é o seguinte, até essas coisas parar de comprar produto brasileiro por causa da febre, não sei o quê. Isso também é plantado, como teve no algodão. A gente conhece a história e tem um livro interessante sobre os primeiros industriais brasileiros e tal, que exatamente mostrar como a competição internacional se dá de forma desigual e de forma, quer dizer, a cometer barbaridades para se garantir o mercado. Sem o Estado forte, não haverá indústria brasileira. Não haverá. Nós vamos voltar a ser um país camponês, um país agrícola. Eu me lembro, queria lembrar para você do Getúlio, estudante de Direito, que diante do presidente, lá numa solenidade, numa faculdade lá do Rio Grande do Sul, ele disse que o Brasil tinha o ferro, mas comprava a enxada. Exatamente. Quer dizer, então, que nós tínhamos que reagir a isso, etc. Agora, eu queria te levar para a gente ir encerrando, que você falou do investimento que o brasileiro, porque às vezes as pessoas podem não entender, digamos, na Petrobras, quem investiu lá na tecnologia, como você destacou aqui, são os impostos dos brasileiros. Claro, foi a poupança nacional. Exatamente. Que criou a Vale do Rio Doce. Isso, a Vale do Rio Doce, a Embraer e tal. E eu queria levantar, então, a questão do submarino nuclear, que é a Marinha que conduz, e a base de Alcântara, certo? Que também é tecnologia do Brasil, investimento de ciência no Brasil, etc. Então, quer dizer, nós que chegamos às portas de ser considerado mundialmente a quinta economia do mundo, se essa política não for detida, nós vamos regredir, evidentemente. Fale sobre a questão de Alcântara, a base de Alcântara, veja bem. E esses interesses militares. O Brasil teve paralisado o seu programa espacial. Está paralisado, vamos falar claro. O que está sendo feito aí nesse acordo programado pelo atual governo e o governo norte-americano é uma entrega da base de Alcântara para finalidades obscuras, perigosas, sinistras. Porque da mesma forma que quando o Brasil descobriu o pré-sal, os Estados Unidos reativaram a 4ª Frota Naval para fiscalizar, policiar o Oceano Atlântico, para intimidar o Brasil e a Venezuela. Agora, novamente, o governo está
atendendo e priorizando os interesses norte-americanos, fazendo um convênio de entrega, de alienação da base de alcance. Com isso, o Programa Espacial Brasileiro não existe mais. Veja que o Brasil tinha um programa espacial já na década de 60. O Irã já está lançando nave espacial tripulada ao espaço sideral. O Irã, a China lançou, a Rússia lançou. O Brasil, para entrar nesse seleto clube, tem que investir, tem que ter Estado forte, não Estado mínimo. E, inclusive, o Estado mínimo é a destruição da indústria nacional, da tecnologia nacional. Beto, para a gente encerrar, a Volkswagen, que é uma empresa alemã, né? Ela enrolou aí ela fez uma tecnologia que engana na questão do controle da poluição do ar e tal, etc. Não parou de fabricar nenhum, não perdeu emprego nenhum, os dirigentes perderam, foram presos, claro, foram condenados e tal. Agora aqui, pô, você pega uma Odebrecht, tinha 150 mil trabalhadores, passa a ter 30 mil, como se o problema é a empresa e não os dirigentes que cometeram, se é que cometeram barbaridades e tal. Então, e o presidente da República está preso da época, o Lula. Ou seja, o Lula, que construiu uma série de obras importantíssimas de reativar a indústria naval, de fazer rodovia, fazer ferrovia, está preso. Quer dizer, porque a Lava Jato é uma operação de ingerência externa do Departamento de Estado norte-americano dentro do Estado brasileiro, usando parte do judiciário brasileiro. É uma ingerência. E uma parte do PT acreditou que a Lava Jato era uma lavagem moral da administração, inclusive da administração petista. Uma parte dos petistas acreditaram na Lava Jato. Uma parte da esquerda acreditou na Lava Jato. E agora está muito claro quando o procurador norte-americano declarou: só com a Lava Jato nós pudemos multar a Petrobras. O objetivo era destruição produtiva, industrial e tecnológica estratégica do Brasil. Isso foi a Lava Jato. Então, eu quero agradecer, eu sei que esse tema é longo, a gente vai poder fazer outras gravações, Beto, mas queria agradecer aqui a tua presença para trazer essas informações, essas análises muito importantes para o trabalho de esclarecimento da nossa... Parabéns aqui à TV comunitária, porque só na TV comunitária não podemos falar isso, criticar o Paulo Guedes só na TV comunitária. Obrigado. E eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência, aqui, Canal 6, Núcleo de Política e Cidadania. Lembra você que você pode acompanhar toda a nossa programação no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail está aí na sua tela para você dar a sua opinião e interagir com a gente. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.